Homens e mulheres são iguais diante de Deus? Homens e mulheres são igualmente importantes diante de Deus? Ou homens são mais importantes e mulheres são menos importantes? O que vocês acham? São iguais? A sociedade, quando olha para os homens e olha para as mulheres, veem homens e mulheres iguais. É isso que a sociedade enxerga. Homens e mulheres são igualmente importantes? Não. A sociedade considera, claro que algumas mais, outras menos, algumas pessoas mais, outras menos, mas de um modo geral a sociedade considera homens mais importantes, mulheres menos importantes. Homens têm mais direitos, mulheres têm menos direitos. Homens podem fazer algumas coisas, afinal de contas, eles são homens, e as mulheres não podem fazer determinadas coisas, porque afinal de contas, elas são mulheres. Na religião, vemos isso acontecendo. Algumas denominações consideram determinados cargos, ofícios, próprios apenas para os homens. As mulheres não podem ser aquilo que os homens podem ser. Se hoje é assim, imagina há milhares de anos atrás. Lá no passado, dado o patriarcalismo, as mulheres eram consideradas mais inferiores ainda. E é nessa perspectiva que a gente precisa ler o texto que nós acabamos de ler. É na perspectiva de uma sociedade que considera homens mais importantes e mulheres menos importantes que nós precisamos ler o texto do Evangelho desta manhã. O tema é muito polêmico, temática do divórcio. É bem verdade que na atualidade é mais fácil encontrar pessoas divorciadas do que casadas. Então, o número de pessoas divorciadas é infinitamente maior do que era no passado. No passado, as pessoas tinham muita dificuldade em se divorciar. Era um tabu, sobretudo para as mulheres. As mulheres permaneciam casadas e a gente sabe de casamentos que duraram muitos anos. E aí, nessa nossa hipocrisia, a gente faz festa e celebra alguns casamentos que chegaram a 50 anos, mas Deus sabe como esse casamento chegou a 50 anos. É muito comum a gente ver determinadas senhoras, depois que o esposo falece, fazendo um monte de coisas que não faziam antes, porque o marido não deixava, e a vida dela se torna muito melhor depois que o marido morreu do que quando ela estava casada lá com o seu esposo. Então as pessoas tinham dificuldade em se divorciar. Antigamente, até muito pouco tempo atrás, havia uma coisa chamada desquite.
as pessoas se desquitavam. Depois, então, se divorciavam. Então, primeiro elas se desquitavam, depois elas se divorciavam. Imagina, imagina. A minha avó tem uma irmã, né? Minha avó já faleceu, mas a irmã dela não. Uma tia-avó, ela se divorciou, né? Há muitos anos atrás. E até hoje, né, a gente percebe que há uma questão ali pesada em torno desse tema, né? Porque naquela época, né, o marido foi embora, né, se separou, se divorciou, e ela nunca se casou novamente, e até hoje tem ali um peso em torno, né, desse tema. Pois bem, o texto que a gente acabou de ler, que fala sobre o divórcio, Jesus aqui não está lançando nenhum fardo sobre a vida das pessoas. Embora a igreja, por vezes, faça isso. Considere pessoas divorciadas, né, inferiores em relação às pessoas que são casadas. Né? Sujeito é divorciado. Logo alguém pensa, né, por que será? O que ele fez? O que ele fez? Meu pastorado, numa determinada ocasião, uma outra igreja, uma senhora que apanhava do seu esposo a agredia com frequência, ela um dia me procurou no gabinete e ela queria que eu orasse por ela e orasse pela família dela, porque ela queria muito que o seu esposo se convertesse para poder parar de bater nela. E aí eu disse para ela que ela deveria ir na delegacia, né, registrar um boletim de ocorrência contra o seu esposo, porque ela era agredida. E ela ficou muito brava comigo. Ela ficou muito brava comigo porque ela disse para mim que jamais esperou que um pastor dissesse isso para ela ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o seu esposo. O que ela esperava de mim era que eu orasse por ela, orasse com ela para que o seu esposo se convertesse. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, na mente dela, no imaginário religioso dela, o divórcio era contra Deus e ela estaria pecando se ela fosse na delegacia e registrasse um boletim de ocorrência e ela se separasse do esposo dela. Era isso que se passava na mente dela. Quando Jesus aqui fala acerca do divórcio, Jesus não está lançando um fardo sobre a vida das pessoas. Né? Moisés permitiu que fosse dada carta de divórcio, e Jesus diz não pode. Não é isso, não é isso. Jesus não está, né, lançando aqui um fardo sobre a vida das pessoas. Claro que quando nós nos casamos desejosos de permanecer casados. Não é isso? Quando a gente casa desejoso de permanecer casado. Salvas algumas exceções, as pessoas já casam pensando em se separar. Existem casos assim. Mas via de regra, a gente quando casa, a gente deseja permanecer casado. E em tese, Deus deseja que nós permaneçamos casados. Em tese, cada caso é um caso. Em tese, a gente se casa pensando em permanecer casado e contando com a bênção de Deus para o nosso casamento. No nosso casamento. Entretanto, em dados momentos, percebemos que viver juntos, permanecer casados,
Não é algo possível. Não é algo possível. Em determinados casos, permanecer casado não é algo possível. Não traz felicidade. Não traz felicidade. E quantas não são as pessoas que vivem num profundo sofrimento porque são casadas? E ficam ali esticando, empurrando. E sabem lá no fundo, que muito provavelmente, em algum momento, aquele casamento vai acabar. Ou já acabou. Há muito tempo. Há muito tempo. Pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto, como amigos tão somente. Você deve conhecer pessoas assim. Talvez isso já tenha até acontecido com você, você que já se divorciou. Ou inimigos, né? Ou inimigos. Eu falei amigos para ficar melhor. Ou como amigos, e aí você me entende bem o que eu estou dizendo, né? Ou como amigos tão somente, ou até como inimigos. E a pergunta é, se não são inimigos e querem ficar amigos, por que não permanecem amigos separados? Você pode ser amigo da sua ex-esposa, você pode ser amiga do seu ex-esposo. Que a amizade permaneça. Mas por que ficar casado? Sabe por quê? Porque, via de regra, pessoas que vivem num profundo sofrimento no casamento, e o casamento traz sofrimento para essas pessoas, via de regra, lá na frente, quando elas se separam, quando elas se divorciam, elas olham para trás e dizem assim: meu Deus do céu, por que eu não me separei antes? Por que eu não me divorciei antes? E aí você pode estar pensando, que pastor é esse que parece estar pregando, estimulando as pessoas a se separarem? Eu não estou estimulando ninguém a se separar. Eu estou querendo que você faça uma reflexão. Seu casamento traz felicidade para você? Você consegue enxergar futuro? Você está construindo no presente um futuro? Porque tem gente que já parou de construir o futuro há muito tempo. Você no presente está construindo um futuro com essa pessoa? Você tem planos? A gente quer comprar um apartamento, a gente quer fazer uma viagem, a gente quer, né, ir morar fora, a gente quer ter filhos, a gente quer comprar uma casa lá no campo, né? A gente quer ver os nossos netos, a gente quer um monte de coisa, ou você já não quer mais nada com aquela pessoa? Porque se você não quer mais nada com aquela pessoa e você já não constrói o futuro com ela, aqui no presente, é porque o seu casamento já acabou. Talvez ele já tenha acabado. E aí a única coisa que precisa acontecer é vocês se darem conta disso. Agora, não, nós somos felizes. E aí ser feliz no casamento não necessariamente significa viver em plena harmonia, num mar de rosas. Porque o casamento é um desafio, né? Viver com o outro é sempre um desafio. Seja marido, seja esposa, seja namorado, namorada, seja lá o que for, viver com o outro é sempre um desafio. Então, o fato de você enfrentar dificuldades, problemas, né, ter lá, né, percalços no meio do caminho, não significa que você não seja feliz no casamento.
Mas se você é feliz e deseja permanecer casado, amém, que Deus o abençoe. Mas a questão aqui não tem nada a ver com isso. O evangelho aqui, Jesus está falando para aqueles homens daquela sociedade que mandavam as suas mulheres embora por qualquer motivo. E o divórcio no tempo de Jesus era uma questão social. Porque se até muito pouco tempo atrás, né, como a Vânia acabou de dizer, tem lá uma pessoa da família que era desquitada, parecia uma prostituta, né? Sou desquitada, parecia que você estava falando de uma prostituta. E eu não estou falando mal das prostitutas aqui não, tá? Só para fazer essa ressalva. Mas a sociedade que é preconceituosa, né, e que também odeia as prostitutas, quando olhava para uma mulher desquitada, divorciada, né, parecia que estava olhando para uma prostituta. No tempo de Jesus, quando uma mulher ela era repudiada, ela fazia o que da vida? Ela voltava para a casa do pai? O pai nem sempre aceitava. Na maioria das vezes não aceitava. A gente está falando de uma sociedade extremamente patriarcal, machista, misógina, que considera o homem superior e a mulher inferior. Então, quando um pai via sua filha voltando para casa ou tentando voltar para casa, o pai pensava assim: alguma coisa ela fez de errado para o seu marido estar repudiando ela. Alguma coisa ela fez de errado. A culpa é dela. A culpa sempre é da mulher. A culpa é dela. Se o marido mandou embora, é porque a culpa é dela. E o pai não recebia de volta. E quando o pai não recebia de volta, essa mulher só tinha uma opção. Você acha que ela ia fazer o quê? Cadastrar o currículo dela numa plataforma para trabalhar numa empresa? As mulheres não trabalham no tempo de Jesus. As mulheres só tinham uma opção: se prostituir. Então as mulheres viravam prostitutas porque tinham sido repudiadas pelos seus maridos. Logo, o texto que nós acabamos de ler não é um texto que fala sobre divórcio em primeiro lugar. É um texto que fala contra o machismo, contra a misoginia, contra o preconceito contra a mulher. É um texto que visa valorizar a mulher, proteger a mulher. Por isso que está aí no verso de número 11. Jesus fala de forma dura, ele radicaliza para proteger a mulher. Ele diz: quem repudiar sua mulher, e os homens repudiavam por qualquer motivo e tinham direito de repudiar por qualquer motivo. Chegou em casa, a comida não está boa segundo o critério do homem, ele mandava ela embora. Olha, eu não gostei do jeito que você limpou a casa. Ele mandava ela embora. Eu acho que você não está cumprindo com as suas tarefas domésticas. Ele mandava ela embora. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Jesus radicaliza o discurso justamente para proteger a mulher. E aí a lição que a gente precisa extrair aqui desse texto, eu quero concluir dessa forma, é como nós, enquanto igreja, nos posicionamos em relação às mulheres. Como nós, enquanto igreja, nos posicionamos em relação às pessoas que são divorciadas. A nossa igreja é uma igreja que inclui ou é uma igreja que exclui? Eu celebro muitos casamentos e muitos dos casamentos que eu celebro
são casamentos de católicos, pessoas católicas. Pessoas que foram batizadas na Igreja Católica, fizeram a sua primeira comunhão na Igreja Católica, algumas foram crismadas, se casaram na Igreja Católica e por algum motivo, por uma infelicidade do caminho, se divorciaram. E aí agora querem reconstruir a vida, encontrar uma outra pessoa, querem se casar novamente, querem ser felizes com outras pessoas e elas não podem se casar. Elas são excluídas pela igreja, elas não podem se casar. E aí elas procuram alguém, percebam, se elas quisessem só uma festa, elas fariam uma festa. Não é verdade? Quem quer fazer festa, faz festa. Mas elas vêm até mim, até outros pastores, e elas dizem assim: pastor, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu tenho a minha espiritualidade, e eu quero, nesse momento importante da minha vida, receber a bênção de Deus. Eu poderia colocar lá um familiar meu para fazer a cerimônia, como muitos fazem hoje em dia. Poderia colocar um amigo para fazer lá um stand-up comedy, lá como muitos fazem hoje em dia. Mas não. Eu quero um pastor, um celebrante, um religioso, alguém que venha abençoar a minha vida nesse momento, nesse rito de passagem. Eu quero uma bênção. Eu não quero alguém falando palavras bonitas tão somente. Claro que eu quero que a sua cerimônia seja poética, seja bonita, seja emocionante, e ela também é, mas eu quero uma bênção. Eu quero alguém que abençoe a minha união. Olha que coisa. Olha que coisa. As pessoas pedindo para serem abençoadas, pedindo para serem incluídas, pedindo para serem acolhidas, recebidas pela igreja. E por vezes a igreja exclui, manda embora. Diz, esses aqui são mais importantes, esses aqui são menos importantes. Esses aqui continuam casados, às vezes o casamento é horrível, né? Mas continuam casados, esses são mais importantes diante de Deus. Esses aqui que se divorciaram são menos importantes. Alguns são mais profundos na sua relação com Deus e outros talvez sejam mais rasos porque se divorciaram. Que a nossa igreja seja um lugar de acolhimento, de acolhida, de inclusão e que não só aqui, viu, irmãs e irmãos, mas em qualquer lugar por onde a gente passe, que a nossa mensagem seja essa. Mensagem da acolhida, do acolhimento, a mensagem da inclusão. Sabe por quê? Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E que o Evangelho dessa manhã nos ensina é exatamente isso. É a não fazer acepção de pessoas. Que assim Deus nos ajude. Que assim o nosso Deus nos abençoe. Amém.